Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Isaías, capítulo de número 19. Abra tua Bíblia porque a minha já está aberta. O versículo 1 diz assim: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Bom, uma sentença contra a terra do Egito. Naqueles dias, o Egito era tido como uma cidade de refúgio. Algumas nações faziam aliança com Faraó para terem proteção, para os cavalos de Faraó, o exército de Faraó poderem defendê-los. Então, o Egito tinha essa fama, ele recebia muitas pessoas, muitas nações estavam ali, ciência, cultura, então era tido como um povo muito avançado naquela época. Bom, mas é interessante aqui que essa sentença que vem, ela vai trazer juízo, e aí eu precisei colorir a minha Bíblia até para entender um pouco mais. O Egito sofreu algumas invasões. Primeiro, a Etiópia, que dominou o Egito, mas não houve mudanças drásticas, porque eles tinham a mesma cultura, os mesmos deuses, então não mudou muita coisa, né? Mas quando veio a Síria já fez grandes mudanças, trouxe destruição. Logo depois veio a Babilônia e depois ainda veio o reino da Pérsia, que dominou a terra do Egito. E aqui você pega do versículo 1 até o versículo 5, você vai ver que a primeira situação que surgiu foi justamente na religião, né? Os deuses, né, as imagens que eles cultuavam caíram por terra. Diante de uma invasão, não puderam protegê-los. É interessante porque o faraó era tido como um deus, o Deus encarnado. Então, quando o exército entra, invade e toma posse daquela terra, é uma tremenda humilhação para aquele Deus encarnado. Como que ele permite isso? Então, a religião foram humilhados, porque a Assíria acreditava em outros deuses. Então ela falou assim: os meus deuses são mais fortes do que os seus. Além disso, teve muitas guerras civis, brigas internas. É interessante que a palavra diz que um reino dividido não subsistirá, e isso aconteceu. Eles estavam tendo brigas internas, por isso que tinha Alto Egito, Baixo Egito, porque eles não conseguiam se entender. E foi nessa oportunidade que a Etiópia veio e dominou. Bom, além disso também, você percebe aqui do versículo 6 ao versículo 10, quando fala do Rio Nilo, porque o Rio Nilo, na verdade, era uma grande alegria, né? Era algo assim, um poder econômico muito grande, porque ali você tem navegação, você tem as margens férteis do Rio Nilo, você tem os peixes, então muita coisa, o papiro que cresce nas margens, muita coisa acontece no entorno desse rio. Para ter uma ideia, o Rio Nilo é um dos rios mais extensos do mundo, com 6.000 e poucos quilômetros de comprimento. Então era um orgulho para eles, né, esse rio. E agora esse rio aqui está falando que tudo que está ao redor dele, dentro dele, vai ser destruído. Ou seja, a economia desse país será afetada também, e assim aconteceu. A economia deles foram afetados. Nessa época houve muita seca, então o rio não teve cheia, com isso as margens não ficaram férteis, e um rio seco tem menos peixe, a navegação é comprometida, o papiro não cresce, os tecelões não podem trabalhar, então a economia é afetada. Interessante também que nós temos enfrentado isso, e estava observando, assisti uma matéria esses dias no YouTube, né, que por causa da pandemia, por exemplo, países que nem a Índia, né, lançaram os seus deuses fora, né, porque os deuses foram humilhados diante de uma pandemia dessa. Em outras nações foram economicamente afetados. Agora, continuando aqui do versículo de número 11 a seguir, ele fala assim: na verdade são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos, como pois direis a Faraó. E aí vai continuando. Mas aqui você vai observar porque eles eram tidos como uma nação muito inteligente, tinha muitas ciências, muito conhecimento. E agora, diante, né, desta sentença, diante do juízo de Deus, serão humilhados.
né, o conhecimento deles vai cair por terra. Então, observando e estudando, eu fico analisando quantas vezes o homem se acha muito inteligente, né? Se acha muito sábio, né? E ele é tão frágil e tão pequeno, logo ele partirá dessa terra e às vezes ele esquece Deus, ignora Deus, não é verdade? Você já viu essas situações acontecendo? Eu sempre falo isso. Parece que sinônimo de inteligência é você não acreditar em Deus, defender várias teses, né? A evolução. Então, parece que quem acredita em Deus não tem inteligência. Pelo contrário, somos muito inteligentes sim, né? E cremos num Deus poderoso. Por isso que nós somos estudiosos, porque cada dia aprendemos mais. Mas voltando para esse texto aqui, nós podemos aprender a primeira coisa, que o nosso refúgio está em Deus. O Reino do Sul, como Judá, estava confiando, né, vendo o Egito como uma cidade, uma terra de refúgio. E na verdade não, o refúgio está em Deus. Porque quando a Babilônia chegou, tomou Judá, invadiu a cidade e também destruiu o Egito. Então, nós precisamos confiar em Deus. Segundo ponto, entender que o conhecimento que nós temos tem que ser um conhecimento que vem de Deus. Entender que é Ele que proporciona. E esse conhecimento não pode exaltar o nosso coração, porque Deus olha para nós e fala assim: coitado, pobre, cego, miserável e nu. Acha que é alguma coisa. Não somos nada perante o Senhor, nós precisamos dele. E para finalizar aqui, eu vejo que depois você vai ver que ele fala que o Egito, o profeta, o Egito vai se converter, será transformado, tanto ele como a Síria. Eu creio que isso será no milênio, quando Cristo estiver reinando. Haverá paz entre as nações, porque ele estará no governo. Chegará um dia que todo joelho se dobrará. Chegará o dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, guarde essa palavra no teu coração, que o teu refúgio, a tua segurança esteja no Senhor. Não corra, de repente você está vendo, porque fulano está ali, está crescendo, porque ciclano ali, muita coisa está acontecendo ao redor dele, e você acha que ali você vai ter proteção e segurança. Não, você vai ter proteção e segurança no Senhor e na palavra dele. Glória a Deus, que Deus te abençoe e guarde essas palavras no teu coração, em nome de Jesus.